Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho fazer a resenha do quarto livro da série dos Hathaway, que é Manhã de Núpcias. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos que também gostam, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, voltei finalmente depois aí de um recesso forçado. Ficamos aí quase 2 semanas sem vídeo aqui no canal e o motivo é que eu estava doente, por isso que eu não consegui gravar vídeo, nem editar e nem postar. Eu avisei isso lá no Instagram, mas infelizmente aqui no YouTube eu não tinha como avisar para vocês, por isso já digo aqui que se você me acompanha aqui no YouTube e não me segue lá no Instagram, vai lá. Eu deixo sempre aqui na descrição o link do Instagram, porque lá é melhor pra gente se comunicar, lá fica melhor de avisar alguma coisa pra vocês. Então eu tô sempre por lá, vão lá me seguir. E agora vamos falar desse livro aqui, que era, assim, minha grande expectativa dessa série. Já fiz a resenha dos outros livros, já falei pra vocês que até o momento, antes de ler esse livro, eu não tinha nenhum favorito, e foi uma saga comprar esse livro, porque todos os livros da série dos Hathaway estavam bem baratinho. Eu comprei os 3 primeiros e ficou faltando comprar esse e o 5º livro. Porque não fazia sentido eu comprar o 5º livro se não tinha o 4º livro para ler, né? Na Black Friday eu não consegui comprar porque ele não baixava o preço. Quando ele finalmente baixou o preço, eu já tinha estourado minha cota de gastos, e aí eu só consegui comprar ele no meu aniversário, que eu até fiz unbox, vou deixar linkado aqui nos cards caso você não tenha assistido. E eu pensei depois, meu Deus, eu tô com tanta expectativa pra esse livro que ele vai me decepcionar. Essa leitura vai flopar, não vai ser tudo que eu tô esperando, porque quando a gente coloca a expectativa lá em cima, nunca que o livro supera aquela expectativa. Mas pelo menos eu pensei, paguei barato, então não vou sofrer tanto assim, porque é quando você paga caro e o livro não é bom. Mas eu confesso pra vocês que, gente, o livro é maravilhoso, superou todas as minhas expectativas e é o meu livro favorito dos Hathaway, porque eu também já li o 5º, só ainda não fiz a resenha, mas logo eu trago a resenha aqui do 5º pra vocês também. E o Léo com certeza entrou pra minha lista de crush literário, maravilhoso, adorei demais ele. Logo nos primeiros livros eu já tava com aquela expectativa pra conhecer a história dele, porque ele aparecia muito, né, ele aparece muito nos livros, já que ele é o Lord Hansen, né, provavelmente tô chamando o nome errado, né, ele é o Visconde, o chefe ali da família, e aí, por essa razão, né, ele sempre tá presente em todas as histórias. Mas no primeiro livro a gente conhece um Léo, que ele tá passando ali por um momento muito difícil, ele é tido como um libertino, um homem que vive nas farras, mulherengo, mas tem um motivo, né, por trás dessa situação que ele vive. O motivo é que ele perdeu a noiva e ele não estava sabendo lidar com o luto. Então ele estava se destruindo, vivendo em vícios, vivendo em farras. Mas aparece Can, né, que é o protagonista do primeiro livro, com a Amélia, irmã do Léo. E o Can ajuda o Léo a passar por esse momento difícil. Ele ajuda ali o Léo a sair do luto. Então, no primeiro livro, a gente vê o Léo saindo dessa fase difícil, desse momento bem difícil da vida dele. E no segundo livro, que é o livro da Win, irmã do Léo, né, com o Mary Payne, que inclusive é o cigano, adotado pela família, né, Hathaway, que salva o Léo e a Win da escarlatina, e o Léo fica com muito ódio do Mary Payne, porque ele queria ter morrido, né, assim como a noiva dele morreu, ele não via motivos para continuar vivo. E aí, no segundo livro, surge a oportunidade da Win se recuperar e ir para a França fazer um tratamento, porque a Win ficou com sequelas da escarlatina, e quem vai com a Win é o Léo. Então essa é a oportunidade do Léo finalmente deixar tudo aquilo, todo aquele passado triste e todo aquele luto para trás, fazendo uma viagem, saindo ali daquele lugar que lembra muito da noiva dele, e supere de vez, né? No segundo livro, então, a gente já vê, quando eles voltam de viagem, a gente já vê um Léo bem diferente do primeiro livro, a gente já vê um Léo mais família, a gente conhece melhor ele, vê que ele é muito apegado às irmãs, que ele cuida delas, que ele protege elas. No primeiro livro a gente não tinha essa visão do Léo, tudo que a gente sabia era que o Léo vivia nas farras e bêbado, né? E também a gente percebe uma coisa divertida, que é o humor ácido do Léo, que é o que me chamou muita atenção, eu ri muito com ele no segundo livro e também no terceiro livro, que é o livro da Poppy, a outra irmã do Léo, né? Poppy Hathaway com Harry. No terceiro livro, que é a história da Poppy, o Léo também tem um papel fundamental ali, porque ele é quem fica em Londres para ajudar a Poppy caso ela precise, né? Já que ela se casa com o Harry, que não é uma pessoa considerada muito boa, né? Ele é considerado muito frio, e o Léo decide ficar ali em Londres para socorrer a Poppy caso seja necessário. Também vimos muito dele divertido, com aquele cinismo dele, ele é um pouco cínico, e eu ri muito e estava muito ansiosa para o quarto livro, que era o dele. E nesse livro já ficou claro para mim quem seria a protagonista do quarto livro com o Léo, que seria a Cat, né, a Catherine, que é a governanta da Poppy e da Beatrix.
Por que que eu pensei que seria ela a protagonista? Porque tem muito cão e gato deles, tanto no segundo livro, quando ele retorna da França, já tem ali uma briga deles dois. No terceiro livro isso fica muito mais evidente, né, porque eles estão muito ali próximos, morando na mesma casa, né. Ela é a governanta das meninas, das irmãs mais jovens do Léo, e o Léo é o líder ali da família, o chefe da família. E aí eu fui atrás, né, pesquisar para saber se realmente seria ela, e sim, eu estava certa, seria a Cat, a protagonista, com o Léo. Então eu tava bem ansiosa, porque eu vi que ia ter muito cão e gato, e realmente teve muito cão e gato. E chegamos aqui no quarto livro, que é finalmente a história dele. E como eu disse, não me decepcionou, porque eu tava esperando um livro divertido, e realmente foi bem divertido. A parte assim que tinha a ver com o Léo e com todos os Hathaway foi bem cômica, bem engraçada, eu ri bastante com eles. O cinismo do Léo, aquele humor seco dele, estava aqui presente o tempo todo. Bom, lá no terceiro livro, o Léo já começa a suspeitar que a Catherine tem um segredo, né? E ele fica ali com a pulguinha atrás da orelha e ainda encontra a Catherine com o Harry, muito próximo ali, os dois íntimos ali, abraçados. O Harry dá um beijo na testa dela e ele já fica ali. O que é que tá acontecendo? Qual é a proximidade, qual é a ligação que eles têm ali? Ele questiona a Cat e a Cat diz que eles são irmãos. Então a gente já tem a primeira revelação dos segredos da vida de Cat, que a gente já sabe que ela tem muitos segredos ali no passado dela. Então a gente já descobre isso, né, que o Harry é irmão dela. Isso a gente descobre no livro da Pop, não é nesse livro aqui. E aí, nesse livro aqui, começa exatamente assim, o Léo vendo os dois juntos e ele vai atrás para saber o que é que tá acontecendo. Nesse confronto deles dois, né, ela revela, como eu já falei, revela que eles são irmãos, mas eles acabam ali se beijando e isso faz com que a Catherine se afaste mais do Léo e o Léo não consiga arrancar toda a verdade dela. Não conformado e não saber o que tá acontecendo, Léo vai atrás de Harry, então ele vai para Londres para tentar descobrir qual é o segredo de Catherine. Óbvio que Harry não conta, disse que só pode contar que achou ela em uma situação bem complicada, que ajudou ela, mas que não foi o irmão que ela precisava e que esse segredo caberia a Catherine contar para o Léo. Bom, Léo retorna, né, para casa lá, a Hansen, gente, desculpa, eu tô chamando o nome errado, com certeza. Chegando lá, tem de novo vários confrontos entre eles dois, eles vivem brigando, vivem discutindo. A Catherine, mesmo quando o Léo tá certo, ela vai lá e diz que ele tá errado, ela nunca aceita que ele esteja certo, é muito engraçada a relação dos dois. E aí, acaba chegando outra notícia pro Léo, que é que ele tem que se casar, porque se ele não se casar, eles vão perder a casa lá, né, a casa Hansen, que é onde todos os Hathaway moram. Lógico que Léo não poderia deixar de brincar com a situação, né, e diz que vai ver onde é realmente a casa Hansen. E a casa Hansen, né, a casa que é a original Hansen, que era onde os Hathaway deviam estar morando, ela está só as ruínas, né? Só as paredes, toda acabada, não existe mais quase nada dessa casa. O motivo é que a casa original Hansen, ela foi abandonada ao longo do tempo em que o título ia passando de mão em mão. E o último Visconde acabou construindo a casa atual, que é onde todos os Hathaway estão morando agora, no momento. E ele deixou uma cláusula no testamento para que a casa acabasse passando para a mão da viúva e da filha dele, que é que o novo Visconde só poderia ficar com a casa se ele se casasse e tivesse um herdeiro legítimo, coisa que era improvável, já que todos os homens que herdaram o título morreram logo em seguida, né? Inclusive o próprio antigo Lord Ramsay, né? Pois é, só que Léo ainda tem um ano para isso, né? Para que ele consiga ter esse herdeiro legítimo e não perca a casa. Mas ele decide visitar lá as ruínas da antiga casa e chama Beatrix para ir com ele. Só que Beatrix arma um plano ali, bola ali um plano. E quem vai é a Catherine, óbvio, né? Para deixar os dois ali juntos. Toda a família Hathaway já tá percebendo que existe ali um clima entre eles dois. Pois bem, chegando lá nessas ruínas, eles acabam levando o acidente e o Léo fica gravemente ferido. A Catherine socorre ele. E aí, nesse tempo que o Léo tá doente, eles acabam se aproximando muito. E o Léo conta a sua história para Catherine. Então ela descobre que ele não é realmente um libertino, que ele não é o homem que ela conhece à fama, aquele libertino que vive bêbado e cheio de vícios, que ele só ficou naquela situação porque perdeu o grande amor da vida dele, né, a noiva dele. E aí a Catherine começa a sentir empatia por o Léo e começa a ver que tem ali muitas coisas em comum. Assim como ele tem um passado muito trágico, a Catherine também tem. Só que ela ainda não se sente confortável para se abrir com o Léo, apesar do Léo ter contado seu grande segredo para ela, né? Bom, os dois acabam se aproximando muito nesse tempo e acabam se apaixonando, só que nenhum quer admitir o que está sentindo, principalmente a Catherine, ela tem muito medo dos homens. Como eu disse, o passado dela é muito, muito trágico. Ela tem muito medo de ser descoberta e por isso que ela
tenta se tornar ali uma pessoa invisível, vestindo aquelas roupas de solteirona, tingindo o cabelo para não chamar a atenção. Bom, agora vamos de fato para o que eu gostei, porque esse livro se tornou assim o meu favorito. O motivo principalmente é a história em si, a história do Léo. Eu gostei muito da autora não ter colocado aquele clichê de que a mocinha salva o mocinho. Temos ali um mocinho que ele é autodestrutivo, que ele é libertino, que ele é ruim, e aí vem uma mocinha e ele se apaixona e muda completamente. E nesse livro não é assim, o Léo, ele realmente tem muitos problemas psicológicos, né, lá no comecinho, ele estava passando por um momento muito difícil, mas a autora colocou ele ali para se recuperar nos 3 primeiros livros. Então, quando a gente chega na história, no romance do Léo, ele já não tá mais passando por aquele momento difícil, ele já é um novo homem, ele já tá recuperado. Então, não vai ser função da Catherine recuperar o Léo, entendeu? Como acontece em muitos romances. Por isso, eu já amei o livro. O Léo é maravilhoso, como eu disse. Desde os primeiros livros, eu já gostei do humor dele, né? Dele ser ali, dele ter aquelas tiradas sarcásticas, dele ser engraçado. Então, por isso, eu já gostei muito do personagem. Claro que no primeiro livro eu não gostei dele, eu passei muita raiva com ele, eu ficava com muita pena da Amélia, né, ali tentando salvar uma pessoa que não queria ser salvo. Mas no segundo livro em diante eu comecei a gostar dele e estava bem ansiosa para conhecer a história mesmo dele, né, o romance dele mesmo, como aconteceu aqui nesse livro. A Catherine é uma mocinha também incrível, eu adorei ela não aceitava nada que vinha do Léo, ela dava patada nele, normalmente por ele ser um lord, né, um visconde, ele é muito respeitado, as mulheres se jogam aos pés dele, e a Catherine não é assim, então por isso eu já amei ela, gostei demais da protagonista. O passado dela é muito traumático, eu entendo ela. Eu vi muita gente falando que não tinha gostado muito do livro porque demorou muito para os dois ficarem juntos, né, para Catherine aceitar o que sentia por o Léo. Mas eu super entendo porque ela teve uma vida sem amor, ela não sabia o que era amar, ela não foi amada por ninguém. A família dela era horrível, então ela não tinha como se abrir assim para um sentimento que era novo para ela, que ela não conhecia. Ela tinha muito medo de confiar, principalmente em um homem, por ela já ter sofrido nas mãos de outro homem, né? E do pai dela. O pai dela, que era para ser a pessoa que iria proteger ela, foi na verdade quem jogou ela nas mãos da avó dela e da tia dela. Eu não posso dar muitos detalhes porque esse segredo dela vai até quase o final do livro, quando a gente vem descobrir o que realmente aconteceu com ela. Então, se eu disser realmente tudo o que aconteceu e por que que a história dela é triste e por que que ela tem tanto trauma de se relacionar, eu vou acabar dando spoiler para vocês, né? Então, por isso eu não posso dizer. Só posso dizer que ela tem razão em ter medo de demonstrar seus sentimentos pro Léo, de se envolver com ele e de até aceitar um pedido de casamento dele, né? A demora dos dois ficarem juntos é compreensível, eu entendi. Isso não fez com que o livro ficasse chato para mim, apesar de que quando o romance demora eu sempre não gosto, né? Na maioria das vezes eu não gosto quando isso acontece. Mas nesse caso foi compreensível, eu entendi completamente e eu até gostei, porque mostrou que o Léo realmente gostava dela de verdade e queria lutar por ela, demorasse o tempo que demorasse, passasse o tempo que passasse, ele ia continuar insistindo para mostrar para ela o que sentia, né? Então eu gostei muito disso. O Léo me saiu um mocinho muito romântico, muito fofo, eu amei demais. E fica aqui a minha frase favorita dele, quando ele diz para ela, quando ele chama ela de minha pequena guerreira de óculos, porque ela usa óculos, né? Então eu amei, adorei demais. Sem falar que a gente revê os outros Hathaway, a família é muito unida, então estão sempre juntos ali. Eu adoro ver todos eles ali interagindo, é muito divertido. Bom, e era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos.